Vamos lá, turma. Então, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho agora sobre outros tipos de funções especiais. Agora eu vou falar para vocês de uma função, ou de um tipo de função, de uma espécie de função, e aí tem vários exemplos dela, que é denominada função inversa. Inversa? Como assim inversa? Se você nunca ouviu falar de função inversa, deixa eu escrever aqui para você ir fixando na memória aí. Função inversa. Função inversa ou função inversível. Função que tem inversa ou inversa de uma função. Calcule a inversa de uma função. Dada uma função f, existe uma função inversa. Professor, está falando grego? Então, bom, para clarear as ideias, lembra que nós definimos função? Nós definimos função olhando para esse tipo de gráfico aqui, que é um pouco mais simples, gráfico de flechas. E aqui a gente colocava o domínio da função no ar. É sempre o domínio da função. Todos os pontos que estão aqui, vamos dizer, vamos colocar desse lado para não riscar em cima, x1, um x2, aqui um elemento x3, aqui um elemento x4, sei lá, e vai. Cada um desses elementos tem que ter algum e um único correspondente aqui no contradomínio B. Imagine que a sua função faz assim, pega o x1 e leve no y1. Pega o x2 e leve no... eu não queria fazer isso. Pega o x2 e leve no y2. Pega o x3 e leve no y3. Pega o x4 e leve no y4. Essa é a minha função f, tá bom? Está definida assim, eu já tinha colocado a setinha ali. Ok, então, essa é a minha função f. É uma função? Sim, professor, é uma função porque cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, só isso. Mas ela é mais do que uma função, simplesmente. Ela é uma função que tem uma propriedade, ela é chamada função injetora. Ela é 1 a 1. A gente não tem aquela situação em que tem dois elementos aqui que é levado em um único aqui. Não tem essa situação nessa função, não. 1 a 1. Aqui eu tenho 2 levando em 1. Essa não é 1 a 1, não é injetora. Aqui você tem injetora. Mais do que injetora, ela não sobra nenhum elemento aqui. Note que para a função poderia sobrar um y5 aqui, continuaria sendo função, mas não seria sobrejetora. A função é sobrejetora quando não sobra nenhum elemento no contradomínio que não tenha um correspondente do domínio ligado a ele. Então não sobrou ninguém aqui. É esse tipo de função que eu quero, chamada função bijetora. Bijetora. Para eu falar de função inversa, eu preciso de uma bijeção. Tá? Ou então eu vou ter que restringir o contradomínio aqui, né? E falar só de imagem. Mas para evitar isso eu vou falar função bijetora. Toda vez que você tem uma função bijetora, você pode pensar numa outra função que faz o seguinte. Olha essa outra função, o que faz? Ela pega... agora a minha função vai ser uma função g que vai de B para A. A função g vai de B para A. Essa é a função g. Ela vai de B para A. Onde é o domínio da função g? O domínio é desse lado. São esses aqui, y1, y2, y3 e y4. Qual é a imagem ou contradomínio? A. Tá bom? Veja, eu estou definindo agora a função inversa. Estou falando agora, eu vou definir para vocês o que é a inversa da função f. Então, quando eu falar de inversa, eu estou falando de inversa de uma função dada. Então, para você falar de inversa, você precisa ter uma função para falar da inversa dela. Tá? Então, primeiro ponto interessante. A função inversa ela não existe sozinha por si só. Ela não tem uma existência própria, ela depende de outra para existir.
Então eu falo a inversa da função tal. Então, o que é essa tal inversa da função f? Então tem uma função f bijetora. Para eu definir a inversa, eu vou definir da seguinte forma. Agora o domínio é aqui. Para cada ponto do domínio, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer o y, veja, que a f pega o x1 e leva no y1. A função inversa pega o y1 e traz de volta para o x1. Essa que é a função inversa. Ela inverte o que a f fez. Ou dito de outra forma, ela desfaz o que a f fez. Ela traz de volta. Se a f pegou o x1 e levou no y1, a inversa da f, ou seja, a função g, vai pegar o y1 e trazer para o x1 de volta. Se a f pega x2 e leva em y2, a inversa g vai fazer o caminho contrário, vai pegar o y2 e trazer para x2. Se o x3 vai no y3, a inversa traz de volta, y3 para x3, e assim por diante. Só isso, professor. Só cada ponto é trazido de volta para o que foi levado. Como é que é? Só isso, é muito simples. É só isso. A função g é chamada de função inversa de f. Bom? Então é por isso que não pode sobrar nenhum. Imagine se tivesse um y5 aqui, sobrando. Né? Tem a f e tem um y5 sobrando. Não é bijetora, não é sobrejetora. O que acontece? Acontece que quando eu for definir a g, não vai ser função. Por quê? Porque vai sobrar o y5 aqui que não tem ninguém associado a ele lá. E não é função, não pode sobrar ninguém no domínio. Então a g, o domínio é esse. Então sobraria alguém, por isso que a função tem que ser sobrejetora. E por que a função não poderia ser assim, né? Pegando 2 e levando em 1 aqui? Por que ela tem que ser injetora? Né? A função f, ó, de A em B, a f. Porque aí como é que eu defino agora a inversa? Esse daqui é o x1, esse é o x2, e aqui só tem um y. Como é que eu defino a inversa agora? A inversa não é função, porque esse y tanto vai para o y1 quanto vai para o y2. Como é que eu vou fazer para definir a inversa? Por isso que para definir a função inversa da f, a f tem que ser injetora também. Senão não dá para definir a inversa, não é função a inversa. Eu fico sem saber para onde eu mando o y, se para cá ou para cá. Porque para 2 não pode, né? Não é função. Então, para definir a função inversa, eu preciso necessariamente ter uma função bijetora. Então, a função f tem que ser 1 a 1 e não pode sobrar ninguém aqui. Não pode. Que aí eu volto 1 a 1, pronto. Tem uma função inversa da f. Entenderam o que é função inversa? É uma função dada uma função f. G é a inversa dela, C. Para cada elemento y, ó, f vai de A em B. Para cada y em B, existe um único x em A que é levado nesse y aqui. Ou seja, a função é bijetora. Então, a função inversa pega o y e leva para a imagem dele. Naquele ponto que a f levou no y. Ou seja, traz de volta o y para o x. O mesmo elemento. Tá? É muito simples a ideia. Muito simples. Agora, olha só que coisa interessante. Olha só que propriedade interessante da função inversa. E muitas vezes ela é definida assim. Ó. O que acontece se você aplicar f e depois aplicar g ao mesmo rapidamente? Né? Aplicar f e simultaneamente se aplicar g. Composição de G composta com F. O que dá G composta com F? Composição de G com F. O que dá essa função? Essa função vai pegar o x1 e vai levar em quanto? Em qual valor? Aí o professor calcula aí, velho. Então, vai fazer assim. A G, então, aplicado na F de x1. O que acontece? G, quanto é F de x1? F de x1
dá, opa, y1. Y1. E quanto é g de y1? Y1 a g traz de volta para o x1. Ó. O que dá a composta? Então, a composta, quando eu aplico no x1 vai f, traz para cá, e a g traz de volta. Então, a composta pega x1 e leva no x1. Ó. Pega x1 e traz de volta para o x1. Ela é a função identidade. Ela pega o x e leva no x, nele mesmo. x1 no próprio x1. Se você trocar aqui por x2, o que acontece com a composta no x2? Ó, 2, aqui vira 2, aqui vira 2. Só isso que vai mudar. Não é? G composta com f de x2 vai dar g de f de x2. Então, eu aplico primeiro o f de x2 que dá y2. Ó, x2, aplico a f, vem para cá. Quando eu aplico a g, volta no x2 de novo. Aplico a g, volta no x2. Então, pega x2 e leva em x2. Então, pega x2 e traz de volta para o x2. Função que a gente chamou, lembra a função que faz isso? Leva x em x? Função identidade. Exatamente. Quando você tem uma função inversa, a composta, f composta com g, é a função identidade. E a g composta com f também é a função identidade. Vou chamar de id aqui. Identidade. É também uma função identidade. Aqui a função identidade se aplica primeiro a g e depois a f. Aqui g composta com f, g composta com f, primeiro se aplica a f. Então, o domínio é o a, o domínio dessa função aqui é o a, e depois volta para o a de novo. Aqui ela começa no b e depois volta para o b de novo, de b em b. Ó, primeiro eu aplico a g, então a g começa no b. Pega um elemento de b e leva lá e traz de volta. Então é de b em b. De b em b. De a em a. A identidade é assim. Então tomem cuidado. G composta com f, f composta com g. Então a gente diz que se g é a inversa da f, então é porque f é a inversa da g. Uma é a inversa da outra. Claro. Se esse traz para cá e essa traz para cá, então, dado a g, a f é a inversa da g. Então, se g é inversa da f, f é também inversa da g, claramente. Muito bem, professor. Então, o senhor pode, por favor, por obséquio, por gentileza, apresentar um exemplo palpável, algo assim que a gente consiga fazer umas continhas? Tudo bem. Para os amigos e as amigas do cálculo que gostam de fazer umas continhas, vamos lá. Vamos colocar um exemplo em que você tem uma função bijetora. Então, primeira coisa, eu preciso te dar uma função bijetora para você encontrar a inversa dela. Então, eu vou te dar essa seguinte função de R em R. Função bijetora f de x igual a x mais 3. Pronto, de novo a x mais 3. Eu gosto de x mais 3. Então. X mais 3. Pode ser qualquer outra função e tenta ver. Nem toda função tem inversa. Ela precisa ser bijetora. Se for bijetora, tem inversa. Tá bom? Bijetora, 1 a 1. Então tá. F de x igual a x mais 3. Essa função é bijetora. É uma retinha. Né? Ou seja, essa função, a inversa dela, essa função f. Como eu calculo a inversa dessa função? A inversa da f vai ser calculada assim, ó. Cálculo da inversa. Inversa de f. Então, eu vou chamar de g a inversa de f. Alguns autores escrevem assim, a inversa como sendo f a menos 1. Essa também é chamada, é a notação mais usual para a inversa da f. F e f a menos 1. F a menos 1 é a inversa da f. Vamos usar f a menos 1. Pode chamar de g, qualquer coisa, tá? Vai chamando de g. Ok, cálculo da inversa da f. Muito bem.
Como é que a gente calcula a inversa da f? A f, ela faz assim, ó. Ela pega cada x, olha só o que a f faz. Vou até fazer alguns pontos, não dá para desenhar todos os pontos aqui. Mas a f faz assim, ela pega o x igual a 0 e leva no 0 mais 3, 3. 0 leva no 3. Pega o ponto 1 e leva no 4. 1 leva no 4. Agora a inversa tem que fazer o oposto. Tem que pegar o 3, trazer para o 0, o 4, levar para o 1. Então veja, para cada x que você joga, para cada x, você obtém um y. Agora eu quero o contrário. Para cada y, obter um x. Qual x que vai dar quando eu faço y igual a 0, y igual a 3, y igual a 4? Qual x que vai dar? Bom, então você pega essa função aí, tá? Você pega essa função e faz assim, ó. Isola o x agora. Isola o x. Vai ficar assim, ó. Y menos 3 igual a x. Tá? Ou x igual a y menos 3. Tanto faz. X igual a y menos 3. Essa é a função inversa. Essa é a inversa dessa. Professor, então é só isolar. Se um for o y dado em função do x, aí você isola o x em função do y. Porque aqui você joga o x e obtém o y. Aqui você joga o y e obtém o x. E funciona, por exemplo. Joga lá o y igual a 3 para ver se ela volta. Então a função inversa, se eu fizer y igual a 3, o x teria que ser 0. Mas se o y for 3, 3 menos 3, 0. O 3 é levado de volta no 0 pela f inversa. Opa! E se eu pegar o 4? O 4 tem que voltar no 1. Então faz 4. 4 menos 3 dá 1. Volta no 1. E pronto. E assim por diante. Pega outro. 5. 5 mais 3 dá 8. Então o 5 aqui é levado no 8 lá. Eu estava fazendo assim. 5 é levado no 8. Agora o que a f inversa faz? Tem que pegar o 8 e trazer para o 5. 8 menos 3, 5. Traz de volta. Simples, é simples? Nem todas são tão simples de determinar. Mas em geral você pode isolar o x em função do y para obter a função inversa. Então veja, essa aqui é a sua f de x. F de x é x mais 3. E essa daqui é a sua inversa, f inversa. Se você quiser escrever em termos de x e y também, você pode colocar assim, aí você tem que trocar o x com o y. Tá? Na verdade, a gente costuma dizer assim, a f inversa pega y e leva em y menos 3. Tá? Y, para cada y, a imagem é y menos 3. Você joga o valor para y. Agora, se você quiser colocar as duas no mesmo gráfico, aí você tem que trocar o nome dessa variável y por x também. Aí você põe as duas no mesmo gráfico. X menos 3. Uma é x mais 3 e a outra é x menos 3. Se a gente desenhar aqui rapidamente o gráfico dessa função, não sei porque na hora que a gente inclina a posição aqui, tentar fazer rapidamente aqui o gráfico dessas duas funções. Então a gente faz o gráfico. A função x mais 3, a gente pode pegar, quando x for 0, o y é 3, x é 0, y é 1, 2, 3, 0, 3. E quando estou fazendo da f, tá? X for 0, e quando x for menos 3, nós já fizemos ele aqui, né? Menos 3. Aqui o menos 3 com 0. Então, a minha função passa por esses dois pontos aqui. Vou fazê-la em preto. Então, essa é a f.
x for menos 3, 0, a f passa por esses dois pontos e depois para cá, depois reto, tá? Não é torto igual eu estou fazendo não, retinho. E a outra função? A outra função é a função inversa, essa aqui é a f, o gráfico da f. A função inversa da f vai ser a x menos 3. Quando o x for 0, o y vai ser menos 3. Quando o x for 0, o y é menos 3. Ó, vou fazer em outra cor, para ficar ó, menos 1, menos 2, menos 3. Passa aqui no menos 3. Menos 3. Quando o x for 3, o y é 0. 1, 2, 3, passa aqui no 0. Aqui no 3 com 0. Então passa nesses dois pontos, ó. Une esses dois pontos e vai. O interessante dessas duas funções, a função f e a sua inversa, é que elas são simétricas. Simétrica em relação ao quê, professor? Porque simetria a gente já viu que depende. Tem umas que é simétrica em relação ao eixo y, função par. Outras é simétrica em relação à origem, função ímpar. Nesse quadrante e nesse, a coisa acontece do mesmo jeito. Né? Ou em relação a esse e esse, depende da origem aqui. Agora, as funções inversas, elas são simétricas, quando a gente desenha as duas no mesmo gráfico, elas são simétricas em relação a... Poderia chamar um nome muito estranho, mas vou chamar em relação a função identidade. Em relação à função identidade. A função identidade, x igual a x, se vocês se recordam, ela é uma reta que parte o primeiro e o terceiro quadrante em 45 graus certinho aqui, ó. Ela é chamada também de bissetriz desses dois quadrantes, do primeiro e do terceiro quadrante. Então ela vem aqui, ó, ela é uma reta que vai passar aqui e vai dividir certinho, bem ao meio, essas duas aqui. Se a gente pegar o treino aqui, não ficou muito bom, né? Ficou maior esse lado que esse, mas seria bem mais ou menos de tal forma que ela está nessa situação. Isso, na verdade, o que está acontecendo? Esses pontos são simétricos, estão à mesma distância. Esse ponto dessa reta, esse aqui nessa. É como se você tivesse um espelho. Desenhou essa, põe o espelho, que é esse eixo, e reflete. Você desenha a inversa. Se você tiver uma função, desenhar a inversa dela pode não ser tão difícil. Porque basta você imaginar que você tem um espelho bem cortando o primeiro e o terceiro quadrante, aqui um espelho, e olha para o reflexo do outro lado desse espelho, que você tem o gráfico da sua função. Isso para a função invertida, função inversa. Então, se você tiver essa função, para calcular a inversa dela, é só refletir em relação a isso. Então, essa é a inversa dessa e essa é a inversa daquela. Simetria em relação à função identidade, y igual a x. Tá? Essa aqui é a reta y igual a x. Então há uma simetria sempre da função inversa em relação. Professor, pode fazer mais um aí, por favor? Mais um gráfico de alguma função, de um outro exemplo aí? Você pode, por exemplo, pegar a função f de x igual a x ao cubo, por exemplo, que foi a que eu peguei agora há pouco. A gente já viu o gráfico dela, está fácil de desenhar. A gente até desenhou o gráfico dessa função. Vamos ver se ela tem inversa. Olha, gente, para saber se uma função é invertível ou não, vocês precisam fazer só o seguinte. A função vai ter inversa. Por exemplo, a função x², ou x² mais 1, passa bem no 1 aqui. Essa aqui é uma parábola, tá? Essa função ela não tem inversa.
fx igual a x quadrado mais 1. Essa aí é x quadrado mais 1. Fx igual a x quadrado mais 1. Essa não tem inversa. Por quê? Porque note que para a função ter inversa, ela precisa cada ponto do domínio só pode ser ligado com um único ponto. Ou seja, pontos distintos no domínio tem que ser levado em alturas distintas. E aqui, essa função, gente, se você pegar o 1 de cá, ele é levado no 2. 1 ao quadrado mais 1. É levado no 2 aqui. E se você pegar o menos 1, se você pegar o menos 1 de cá, ele também é levado no 2. Então, o que você tem? Você tem dois pontos no domínio, o 1 e o menos 1. Ó, 1 e menos 1. Os dois estão sendo levados na mesma altura. A imagem é a mesma, no 2. Tá? Aqui eu tenho a f, que vai daqui para cá. Esses dois pontos levando em 1, já está falando que a função não é injetora. Então, ela não é bijetora. Portanto, ela não tem inversa. Não tem inversa. Para a função ter inversa, não pode, pontos distintos no domínio tem que ter imagens distintas, não pode ter a mesma imagem. Isso significa dizer que, para você saber se um gráfico tem inversa ou não, basta você traçar uma paralela ao eixo x. Já falei isso para vocês aqui. Traça uma reta paralela ao eixo x. Essa reta pode cortar o gráfico no máximo em um único ponto. Ó, cortou em 2, significa que esses dois pontos provêm do mesmo x, de 2x distintos. 2x distintos são levados na mesma altura. Não pode. 2 distintos levando na mesma altura, significa 2 domínios levando numa única imagem. 2 levando em 1. Não é injetura. Então, não tem inversa. Então, basta, se você traçar um gráfico e ele cortar em algum ponto, em alguma altura aqui, se essa reta horizontal cortar o gráfico em 2 pontos, não tem inversa. Muito bem. Então, a função f de x igual a x ao cubo, a gente está tranquilo, porque a gente sabe que essa função, ela tem inversa. F de x igual a x ao cubo, que ela é bijetora. Lembra do gráfico dessa função? É um gráfico que faz assim, depois vem, e ele não tem aquela história de qualquer reta que você traçar assim, só corta em um único ponto, até o próprio eixo x, só corta o gráfico em um único ponto, ou seja, só tem esse x, só ele é levado nessa altura. Tá? Então, essa é a função fx igual a x ao cubo, tem sim inversa. Muito bem. Então, calcule a inversa. Qual é a inversa dessa função? Veja que é a função de R em R. A inversa dela, vamos calcular? É assim, y é igual a x ao cubo. Como é que eu isolo x? Professor? Não. Como é que eu isolo o x? Entendi. É só você extrair a raiz cúbica dos dois lados. Isso. Extrai a raiz cúbica daqui. Extrai a raiz cúbica de x ao cubo, que é o próprio x. Então, a sua função é x igual a raiz cúbica de y. Claro. Se você pegar nessa função aqui, se a f de x pega o 1 e leva em 1, então a inversa pega o y, que é 1, e leva no x, que é 1. Vamos pegar o 1 é sem graça, vamos pegar o 2. O 2, a f, pega o 2 e leva em 2 ao cubo. E aí, que é 8. E a y, pega 8, raiz cúbica de 8 é 2. 8 leva em 2. 8 leva em 2. Traz de volta. Fechou. Então, parece que está funcionando mesmo. Muito bem. E se você quiser desenhar os dois gráficos Então, qual é a sua função inversa se você quiser desenhar os dois gráficos? Então, a f de x, a f inversa de x, vai ser assim, Se você quiser colocar em função, aqui está em função do y.
seria f de y, mas vamos chamar de f de x para desenhar no mesmo gráfico. Raiz cúbica de x. Bom, viu que eu troco? Quando eu quero desenhar no mesmo gráfico, o x passa a ser o y. A gente troca os dois de lugar. Então eu estou com essas duas funções aqui, quero desenhar as duas. Lembra da simetria? Uma é inverso da outra. Lembra da simetria? Vamos tentar fazer um desenho mais ou menos razoável, professor. Por favor, capricha aí. Faz isso comigo não. Não entendo esse negócio, fica muito. Então vamos lá. Olha, vamos tentar fazer um eixo x aqui. Vamos tentar fazer um eixo y. Vamos fazer a função a cúbica nossa aqui, assim, e descendo para cá. Essa é a função f de x igual a x ao cubo. Não tem isso aqui não, isso aqui foi um escorregão. Aqui é a f de x, x ao cubo. Lembra? Tudo que acontece para cá, acontece invertido para cá em relação à origem. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o eixo y. Então, 1 é elevado em 1 ao cubo, 2 em 2 ao cubo, 3 em 3 ao cubo, etc. A função inversa dessa aí vai refletir essa função. Ou seja, a função raiz cúbica, ela é obtida assim. Nós precisamos... Não sei se vai ficar muito bom não, porque eu devia ter feito assim. Eu devia ter feito 1 aqui e 1 de cá. E aqui eu devia ter também feito a mesma coisa, mais ou menos nessa altura. Pego 1 daqui e 1 de cá. Mais ou menos. Não ficou muito... Era isso aqui. Eu deveria passar ali. Então vamos tentar fazer essa curva passar. Ela passa no 1, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Então ela tem que passar aqui. Vamos fazer a outra parte da curva para poder passar ali para ficar um gráfico mais razoável, né? 1, quando eu jogo aqui, 1, 1. Quando eu jogo menos 1, dá menos 1, menos 1. Então, apesar de que isso aqui também não ficou muito legal, mas a curva faz isso. Ela vem assim. Muito bem. Agora, eu estou fazendo isso, por quê? Porque o gráfico da raiz cúbica de x, lembra o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar y igual a x, a reta y igual a x, tem alguém insistindo em falar comigo aqui no telefone. Y igual a x, faço a reta y igual a x, ó, a bissetriz aqui, e depois faço a simetria. É como se fosse o espelho. O espelho nosso vai estar bem aqui, ó. Vai estar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um espelho razoável. Onde a gente se treme um pouquinho, ela aparece aqui. Ó, esse é mais ou menos, seria o espelho. Esse vermelho aqui é a reta y igual a x. Então eu tenho que refletir esse azul nesse espelho. Então, a coisa vai ser assim, ó. Deixa eu tentar desenhar de preto. Deixa eu ver se eu tenho um outro pincelzinho preto aqui que seja mais poderoso do que esse meu aqui. Tá falhando. Tá me deixando na mão. Mas vamos lá. O gráfico da inversa, de acordo com o que a gente viu, ele vai fazer assim. Bom, essa curva aqui que é para cima, como isso aqui é um espelho, essa curva vai refletir no espelho. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar um negocinho assim, ó. Pra cá. Esse aqui, ó. As distâncias em relação ao x, a esse espelho, é mais ou menos. Na verdade, ela tinha que ter passado bem aqui no meiozinho mesmo, né? Então, ó, espelho. E essa parte aqui de baixo em relação ao espelho, ela reflete pra cima. Então, ela vai ficar assim, ó. Eu venho aqui e faz isso, mais ou menos isso, e vai. Ó, esse daqui é a inversa, f a menos 1 de x, que é raiz cúbica de x. Esse aqui de preto.
vem aqui, só passa, sobe e vai embora. Fica pior, professor, quando você passa por cima. E fazer o que, né? E vai. Muito bem. Então nós temos a x ao cubo e temos a inversa raiz cúbica de x. Parabéns! Se você entendeu um pouquinho disso aí, função inversa. Se não entendeu, reveja o vídeo, tire dúvidas comigo depois. Essa parte é muito importante mesmo, gente. Aliás, tudo que toca funções, né? Porque nós vamos estudar funções da agora até o final do curso, eu falei isso para vocês. Muito bem. Então, e não só nesse curso, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 50, 51, todos os cálculos têm função e muita. E todos eles estão apoiados nessas funções. Tá? No cálculo 2 você tem função com duas variáveis, mas precisa saber essa. Muito bem, então, por favor, dê mais uma estudadinha aí. Função inversa. O que é a função inversa? Função inversa é sempre a inversa de alguém, de alguma função dada. Dada uma função, a inversa dela é aquela função que desfaz o que ela faz. É a maneira mais assim, informal de dizer o que é a função inversa. Então, se a função leva x em y, a inversa traz o y de volta para o x. Basicamente é isso que a gente quer dizer. Então, só é possível calcular a função inversa para funções bijetoras, ok? Ou se você restringir a imagem. A função inversa sempre em relação à imagem da função dada. Abraço para vocês, muito obrigado. E a gente segue conversando aí sobre funções e tirando as dúvidas. Lembre-se, monitoria, professor, então 2 monitores, aliás, um casal de monitores. Pode escolher, né? Pode ser homem, mulher, à vontade. Ainda tem um professor, que pode ser homem ou mulher, também não tem problema não. Abraço, gente, para vocês. Bons estudos aí.